Salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Bom, hoje eu inicio mais um vídeo aqui na Divisão Santa Cruz, falando sobre um tema a qual aparece muitas vezes nas redes sociais, na imprensa, em todo lugar. É um tema que, apesar das opiniões a favor e das opiniões contra, é um tema que é fato que ele está em todos os lugares. Independente do momento, da época do ano, das pessoas, de suas crenças, de suas diferenças, esse tema é sempre tratado, em todos os âmbitos políticos, em todos os cantos da sociedade. E, devido aos casos recentes que aconteceram a respeito desse tema, nós resolvemos fazer um vídeo completo para tratar a respeito do tal tema, o tal tema que é o aborto. Bom, esse canal aqui, apesar de ser um canal católico, nós iremos nos restringir esse vídeo não a dar uma visão baseada nas nossas crenças que nós acreditamos aqui neste canal. Nós iremos fazer um vídeo onde todas as pessoas da sociedade possam assistir, independente das suas orientações políticas, das suas orientações ideológicas, religiosas, tanto faz. Do seu gênero, do seu sexo, da sua raça, independente. Todos poderão assistir esse vídeo. Porque nós não iremos nos basear aqui nem em crenças, nem em achismos, nem em opiniões próprias de nós mesmos. Nós iremos simplesmente nos basear em fatos e na pura lógica, o que é uma coisa que é universal. Bom, assim como eu já expliquei, que nós não iremos nos basear em opiniões nem suposições, mas sim em fatos, eu resolvi trazer um psicólogo para poder me acompanhar neste vídeo e explicar um pouco sobre esse assunto. Gostaria que o senhor Tomás se apresentasse. Salve Maria, senhor Almirante, Deus abençoe a todos. Então, meu nome é Tomás, eu sou psicólogo e eu estudo essa questão de meios políticos, meios revolucionários, há quase 10 anos. Bom, nesse vídeo nós não iremos tratar somente da questão do aborto em si. Nós iremos tanto como falar o caso mais recente que aconteceu entre a menina de 11 anos que realizou o aborto, e também iremos falar sobre os movimentos ideológicos que estão por trás do aborto, como esse ideal abortista entrou na sociedade a ponto dela ser aceitada por grande parte dela, ou pelas partes onde possuem grandes relevâncias, como pessoas com grandes influências midiáticas, grandes influências políticas que estão passando a aceitar essa pauta, passando a propagar essa pauta do aborto. Vamos entender as origens desse movimento, vamos entender como eles foram edificados, em base em quê, quem foram as pessoas por trás e como eles se mantêm até hoje na sociedade, através de quais métodos. Né? Bom, creio que não existe nada mais justo do que nós começarmos sobre esse assunto indo nas origens, bem do início dos movimentos que tiveram por trás e que foram os responsáveis por incutir esses ideais dentro da sociedade. Então, essa questão do aborto, ela se inicia muito antes, né? O Brasil ele fez uma migração intelectual da França para os Estados Unidos. Então, todas as pautas políticas que envolvem o Brasil hoje já veio sendo discutido muito tempo em países da Europa ou países como os Estados Unidos, né? Essa questão do aborto, ela vem muito antes e ela vem com um movimento, que é um movimento feminista, né? E o movimento feminista ele inicia em 1848 numa conversão chamada Conversão de Seneca Falls, né, por umas militantes do feminismo que elas cooptam um pastor wesleyano, né, um pastor metodista, para fazer uma convenção lá, se reunir, justamente porque elas tinham se infiltrado nos movimentos abolicionistas e os movimentos abolicionistas não deixavam, não permitiam que elas fizessem essas revoluções, essas reuniões para discutir os direitos da mulher, né? Porque o movimento feminista, ele dentro de sua espinha dorsal, a gente tem as intelectuais e a gente tem as militantes. Então a gente pode separar o movimento feminista nesses dois grupos, né? Tem as feministas que são as intelectuais do movimento, que escrevem livros, artigos, estão sempre na mídia ou nas universidades, e a gente tem as feministas que são as militantes, né? Geralmente elas estão na política, elas estão em movimentos sociais.
Só que esses direitos civis discutidos por essas mulheres, elas vêm muito antes, vêm com a Revolução Francesa, né? A gente teve uma proto-feminista chamada Olímpia de Gouges, que lá ela já lutava por uma das pautas da primeira onda do movimento feminista, que é o direito ao voto, né? E ela escreveu alguns artigos, né, chamados Direitos Civis, e quando o Robespierre, que era o líder esquerdista, né, o líder da Revolução Francesa, descobriu essa manifestação da Olímpia de Gouges, ele era muito amigo dela, né, e afim com ela, então afim que guilhotinou ela por conta dessas suas pautas revolucionárias. Então, uma das proto-feministas é a Olímpia de Gouges, e a gente também tem a Mary Wollstonecraft. Isso antes da gente chegar na Convenção de Seneca Falls, que aconteceu em 1848. A Mary Wollstonecraft, ela pregava uma educação mista e igualitária. Ela dizia que, a partir do momento em que os homens e as mulheres eles estudassem as mesmas coisas, né, estudassem nas mesmas escolas, a mulher conseguiria um pé de igualdade com o homem. Né? Bom, desde essa época, né, que a mulher e o homem eles têm uma educação mista e igualitária. Mesmo assim, as mulheres elas ainda têm tendências preferenciais, justamente que é uma coisa que o feminismo nega. Eles negam que a mulher tem diferenças biológicas, eles negam que a mulher tem diferenças biológicas do homem, ou negam que as mulheres tenham diferenças psicológicas que o homem. E um dos casos que prova que, na verdade, é totalmente o contrário, que ambos, né, tanto o homem quanto a mulher, têm diferenças, né, e às vezes até entre as mulheres também tem uma diferença, é que na educação mista e igualitária as mulheres tendem a profissões ou a estudos que estão envoltos mais ao universo feminino, como pedagogia, né, licenciatura, pediatria, é, saúde da família ou saúde da mulher. Então, sempre a mulher ela busca por esses universos, esse universo de cuidar, né? E os homens sempre estão no direito, na engenharia civil. Se você, por exemplo, entrar numa faculdade de engenharia civil, você vai ver que a maioria são homens que estão ali. Óbvio que tem mulheres, mas é duas ou três mulheres, e o resto são homens. Assim como se você entrar numa faculdade de pedagogia, você vai ver que a sala é repleta de mulheres. Pode ter dois ou três homens, mas a maioria é sempre as mulheres. Então, essa educação mista e igualitária que pregava Mary Wollstonecraft, que inclusive tinha uma vida totalmente perversa, né, uma mulher que era cheia de amantes, né, e que inclusive ela destruiu vários casamentos por conta dessa vida que ela levava. E ela também vem com essa falácia de que as mulheres elas estavam em desvantagem quanto à questão do voto, quanto à questão do trabalho, né, e quanto à questão da educação mista e igualitária. De fato, essa questão do trabalho, as mulheres elas não trabalhavam. Se vocês lerem o livro O Sexo Privilegiado, do Martin Kennerfield, ele vai dizer que a mulher ela foi sempre poupada do trabalho. Então, a mulher ela não trabalhava antigamente porque justamente o trabalho era um trabalho pesado, perigoso e que era um fardo para a mulher. Então, a gente precisaria que alguém tomasse esse posto de trabalho, que no caso seriam os homens, né? Porque eles têm uma condição biológica muito melhor do que as mulheres. É tanto que essa condição biológica faz com que haja a violência doméstica entre homens e mulheres, porque o homem ele tem muito mais força, entendeu? Então, o movimento feminista, né, que vem com essas duas próteses feministas, Olímpia de Gouges e Mary Wollstonecraft, ele já nasce repleto de falácias, né? Tanto a questão do voto, quanto a questão do trabalho, quanto a questão da educação mista e igualitária. Por exemplo, a questão do voto, né? A questão do voto, a mulher ela não podia votar, né? Assim como o homem, né? Se a gente for lá para a Grécia Antiga, nem todo homem podia votar. Era preciso que ele pertencesse à aristocracia, a um conjunto de pessoas que estavam já envolvidos na política. Então, iria depender da sua classe social, que o homem poderia votar, da sua condição física e intelectual. Então, a maioria dos homens não votavam. Para os homens votarem, eles precisavam se alistar ao exército. Isso logo um pouco tempo depois, né? Com as guerras e as conquistas dos territórios, os homens precisavam, eles eram obrigados, na verdade, a se alistar ao exército. Diferente das mulheres. As mulheres não eram obrigadas, elas ficavam a deveres do lar. Né? Então, por isso que a mulher, durante todo esse tempo,
ela não trabalha. Isso é a mulher burguesa, porque a mulher pobre sempre trabalhou. Né? A mulher rica, como a Mary Wollstonecraft, ou como a Olímpia de Gouges, né? Eu vou citar outras feministas, como a Simone de Beauvoir, a Kate Millett, a Beth Friedan, a Margaret Sanger, elas eram todas de classe um pouco mais nivelada, entendeu? Diferente das outras mulheres, mulheres pobres, elas sempre trabalharam em lavouras, canaviais e etc. Então, a mulher, ela sempre trabalhou. Então, para Mary Wollstonecraft, o fato de não existir uma educação mista e igualitária fazia com que as mulheres, isso são as falas da própria Mary Wollstonecraft, ela falava que a mulher ela era mimada, né, e só pensava em bolsas e sapato. E depois que a mulher ela conseguisse adentrar no universo masculino, ela conseguiria pensar em outras coisas em âmbitos intelectuais e políticos, né? O que é outra falácia do movimento feminista. A gente tem a educação mista e igualitária, e as mulheres elas ainda continuam pensando em bolsas e em sapatos, né? A gente também tem a mulher inserida, na verdade é uma cota que existe para a mulher participar da política, e mesmo assim, como aconteceu no ano passado, teve a questão dos escândalos das cotas, né, na eleição para prefeito e vereadores, teve o escândalo das cotas, por quê? Porque a maioria das mulheres elas não queriam participar da política. Então se inventavam, né, um nome lá, colocavam a mulher como se fosse candidata e na verdade essa mulher era apenas uma candidata fantasma. Então a mulher ela nunca quis participar do movimento masculino, entendeu? Porque é um movimento completamente pesado para a mulher, entendeu? Tanto a questão da política quanto a questão dos trabalhos manuais, dos trabalhos de cargas mais pesadas. Então, para a mulher, para a Mary Wollstonecraft, a mulher, quando ela tivesse uma educação mista e igualitária, ela deixaria de pensar em bolsa, em sapato e de ser uma mimada. Essa frase é da própria Mary Wollstonecraft. Ela dizia que a mulher era uma mimada e só pensava em bolsa e sapato. Então, por isso, ela precisaria ser inserida no universo masculino. O que é que aconteceu? A mulher ela foi inserida no universo masculino e ela nunca deixou de pensar em bolsa, em sapato, né? Como eu citei para vocês, a questão de que a mulher ela tem a tendência psicológica a aderir a trabalhos que sejam pedagogia, cuidado da mulher, da família, né? Pediatria, e outros trabalhos que estão mais envoltos no universo feminino. Então, todo esse movimento que as mulheres fizeram, né, o sufrágio feminino, que é um movimento do século XIX, ou como a questão dos movimentos que elas fizeram, como queima de sutiãs, por exemplo, nunca passaram de agitação simbólica. Por exemplo, tem uma autora que ela escreve o seguinte: a ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança pode conferir-lhes. Quem fala isso é a própria mãe do movimento feminista, que é uma feminista de segunda onda, né, que inclusive esse livro, tratado por uma das biógrafas dela, é a Bíblia feminista, que é a própria Simone de Beauvoir, no livro O Segundo Sexo. Né? Ela escreve que as mulheres, todos os movimentos, as ações das mulheres por direitos legítimos, nunca passou de uma agitação simbólica. A prova disso, né, que as mulheres elas sempre lhe foi concedido, né, o que elas pediam aos homens, é a questão do sufrágio feminino. Né? A gente tem um movimento no século XIX chamado Movimento das Sufragistas, que elas eram bastante radicais, né? Faziam manifestações na Inglaterra, né? Em outros países, né? Mas ela sempre foi concedido a ela. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem concedeu o voto à mulher foi um deputado republicano, um deputado conservador. Aqui no Brasil, a gente tem uma mulher, né, que é a Celine Guimarães, que foi a primeira mulher a votar na América Latina, a ser concedido o título de eleitor na América Latina. E a própria Celine Guimarães, ela nunca lutou no movimento sufragista, porque a gente tem uma líder do movimento sufragista, que é a Berta Lutz, né, que conheceu só a Celina Guimarães depois que ela tirou, depois de uns 2, 3 anos que ela tirou o título de eleitor.
E elas foram entrevistar a Celene Guimarães, perguntando a ela, como foi? A senhora participou aí do movimento sufragista, né? E eu vou deixar a própria Celene Guimarães falar aqui, né, que é um documento que foi despachado pelo juiz Israel Ferreira Nunes. Ela diz assim, ó, eu não fiz nada, tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os Batista Cascudos Rodrigues, a mulher brasileira de direitos políticos e civis, colocou-se nas alturas, até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botei uma placa rememorando o acontecimento, mas sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, a própria Celene Guimarães, que lhe foi concedido o direito ao voto, né, ela própria fala que tudo que ela deve foi ao marido dela, que estava nesses movimentos lutando pelo direito do voto feminino. E que, para começar, né, ser mais coerente, ele colocou o nome da esposa dele. Né? Então, ela não trabalhou no movimento sufragista, não lutou no movimento sufragista, e quando ela conseguiu o título de eleitor, ela conseguiu graças ao saudoso marido, como fala ela nas suas próprias palavras. A gente também tem uma feminista que era uma militante na Inglaterra, que ela lutava pelo direito, né? Participou do movimento sufragista, Elizabeth Taylor, e ela trabalhou no movimento sufragista, cooptou as filhas dela para participar também do movimento sufragista, e as filhas delas, teve um momento que as filhas dela não aguentavam mais a militância da mãe, e elas saíram do movimento, a mãe deserdou a filha, brigou com as filhas, né, ficou um tempo afastada delas, mas durante todo esse tempo que ela trabalhou, que ela fez zoada, queimou coisas, né, lá na Inglaterra, ela nunca conseguiu o sufrágio feminino. Ela só veio conseguir o sufrágio feminino quando ela entrou para o Partido Conservador e um homem, né, concedeu, que era o líder do partido, concedeu o direito ao voto a ela, entendeu? Então, durante todo esse tempo que ela trabalhou no movimento sufragista, ela não conseguiu o direito ao voto, só veio conseguir quando ela entrou no Partido Conservador. O próprio Chesterton, ele escreve que se as mulheres elas quisessem o direito ao voto, né, elas simplesmente só eram pedir aos homens, porque os homens lhe concederiam, como tudo que as mulheres conseguiram, como o trabalho, como o voto, né, foi tudo concessão masculina, entendeu? Então, nesse movimento que teve todo o movimento sufragista, né, em que essas mulheres elas diziam lutar pelo direito ao voto, né, a gente também teve um movimento que era antissufragista. Esse movimento ele somava 42 mil mulheres, entendeu? Que elas lutavam. Inclusive, a Philip Schanfly, que tem um livro dela, O Outro Lado do Feminismo, que eu indico que os senhores leiam esse livro, que é um livro antifeminista, ela foi uma militante contra o sufrágio feminino, justamente porque para as mulheres, para os homens poderem votar, eles eram obrigados a se alistarem no exército. Então as mulheres elas não queriam ter essas obrigações, essas mulheres antissufragistas, e elas somavam um número de 42 mil pessoas, 42 mil mulheres, entendeu? O nome desse movimento era uma associação nacional oposta ao sufrágio da mulher, entendeu? Então elas não queriam. O próprio D.K. Chesterton, né, que ele era contemporâneo dessa sufragista, no livro dele O que há errado com o mundo, ele escreve assim, ó: limitemos-nos a dizer que essas mulheres particulares querem um voto e perguntemos-lhes o que é um voto. Se perguntarmos a essas senhoras o que é um voto, obteremos uma resposta bastante vaga. A rigor, essa é a única pergunta para a qual elas não estão preparadas, pois a verdade é que agem essencialmente por precedentes, guiadas pelo mero fato de que homens já têm o voto. Esse movimento está longe de ser rebelde. Tá? Então, o próprio Chesterton, que era contra o voto feminino, o sufrágio feminino, porque colocaria também as mulheres em obrigações e em deveres, né, que os homens também tinham. E o que é que aconteceu? O sufrágio foi concedido à mulher e hoje a mulher não é obrigada a se alistar no exército. Por exemplo, todo homem ele é obrigado a se alistar no exército. Inclusive, quando o homem ele não queria se alistar ao exército, ele era perseguido e morto. E a mulher não. Ela simplesmente foi concedido, né, pelos homens o direito da mulher votar, justamente porque eram os homens que iam para a guerra, eram os homens que conquistavam a terra, as mulheres ficavam em casa e depois que eles tornavam o território aconchegante, é que eles traziam essa mulher para dentro do território, entendeu? Para ali eles proliferarem, né,
dar continuidade à prole e porque ali o território estaria mais confortável para a mulher. Porque em um sistema de guerra, né, enquanto estava na guerra, precisaria que tivesse alguém com um nível mais alto de biológico e psicológico, que só poderia ser o homem. A mulher não conseguiria fazer isso. Né? Ah, mas eu sou mulher e consegui ir para a guerra. Tá, mas você é uma exceção. A maioria das mulheres elas não queriam fazer isso, nem queriam fazer parte da guerra e nem queriam muito menos o sufrágio feminino, como fala a própria Phyllis Scherfly, no livro dela O Outro Lado do Feminismo. Então, o movimento feminista ele parte dessas duas falácias, né? Inclusive, eu indico que os senhores leiam, né, e as senhoritas e senhoras leiam o livro O Sexo Privilegiado, do Martin Cranfield, Feminilidade Radical, e também que os senhores leiam O Outro Lado do Feminismo, da Phyllis Schlafly. Tem um livro também de uma brasileira, que ela é professora de História, mestre em História, e que hoje ela é deputada, né? Inclusive, ela criou em Santa Catarina uma CPI do aborto, que é em respeito à criança que foi morta recentemente, né, nessa discussão que teve ao aborto, e uma mãe que tinha 11 anos, né, e que supostamente foi estuprada, a gente vai desmistificar isso também durante o vídeo, e que é a Ana Carolina Campagnolo. Ela tem um livro dela que é Feminismo, Perversão e Subversão, que ela desmistifica através de vários artigos e das próprias feministas o movimento feminista. Inclusive, afirmando que o movimento feminista ele deseja copiar os vícios masculinos, que é justamente isso que o movimento feminista faz. É que eles pegam aqueles homens que não são homens, né, que são homens que têm vícios como um problema com a castidade, né, problemas com adultério, né, que são irresponsáveis, maus pais, que abandonam os filhos, e elas querem copiar justamente esse homem. Elas não querem copiar aquele homem corajoso, aquele homem inteligente, aquele homem que é um bom pai, não. O movimento feminista, ele é um movimento ressentido, né? Eu sempre falo que o movimento feminista, ele é infantil e ressentido, justamente porque essas mulheres, na maioria das vezes, elas sempre têm um problema com o namorado, um problema com o pai, ou um problema com qualquer outra figura paterna que existiu no seu ciclo social. E elas atribuem a figura masculina justamente porque quando a gente nasce em uma família, a gente tem o homem, né, que é o nosso pai, e tem a mulher, que é a nossa mãe. Então, tudo que a gente vai ver diante do mundo vai ser da educação que os nossos pais nos dão. Então, quando essas famílias desestruturadas passam a existir, as mulheres e os homens também, né, eles vão começar a espelhar isso no mundo. E o movimento feminista, ele tem esse espelhamento no mundo como um mundo que é injusto e que tem por obrigação servir a ela. Não é à toa que elas desejam tanto Estado, elas desejam tanto direitos, só que o próprio Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, ele fala que a gente está em uma sociedade que quer muito direito e poucos deveres. Inclusive, ele afirma que se a gente quer entender política ou discutir política, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar o próprio quarto. Né? Porque se você não consegue arrumar o seu próprio quarto, como é que você quer arrumar o mundo? Entendeu? Então, depois dessas falácias, né, que a gente citou do movimento feminista, né, porque muitas pessoas, incautas e ingênuas, acreditam que o movimento feminista teve um lado bom, né? A própria Phyllis Schlafly, que escreveu Outro Lado do Feminismo, né, que é um livro muito bom, né, um livro antifeminista muito bom, ela acreditava que o movimento feminista de primeira onda era um movimento bonzinho, um movimento que as mulheres estavam apenas lutando pelos direitos civis, mas, na verdade, né, todas essas mulheres elas já tinham más intenções. A Mary Wollstonecraft, por exemplo, né, que ela tinha vários amantes, né, ela já tinha uma vida moral totalmente perversa, todos suas ideias, seus pensamentos eram uma visão de destruir a Santa Igreja Católica, né? As próprias feministas que participaram da Convenção de Seneca Falls, que elas se passavam por cristãs e na verdade elas não eram cristãs, né? A própria Olímpia de Gouges, que foi uma das principais causadoras da Revolução Francesa, é uma revolução que matou 2.000 padres só no começo da sua revolução, né, que fez um derramamento de sangue incrível, né? Então, as feministas, todo esse movimento de primeira onda, ele é um movimento mau. Elas já começam de uma maneira de mau caratismo, entendeu? E nasce depois, né, vem com a revolução sexual,
o movimento de segunda onda, né? A própria Kate Millett, que é uma feminista de segunda onda, que escreve o livro Política Sexual, ela diz que as feministas de movimento de primeira onda, elas lutaram mal, né? Elas poderiam ter lutado pela revolução sexual e destruído esse mito da mulher, esse mito da dona de casa, esse mito do amor materno, né? E a Simone de Beauvoir também vai fazer várias críticas, né, como uma que eu citei, de que o movimento feminista nunca passou de agitação simbólica e que era preciso fazer essa revolução sexual, e ela também é uma feminista de segunda onda. E a gente também tem outras feministas, como a Kate Millett, como a Beth Friedan, que escreveu o livro Mística Feminina, a gente tem a Sulamita Firestone, a gente tem a Margaret Sanger, que ela vem do final do movimento de primeira onda para começo de segunda onda, entendeu? Então, o movimento de feminista de segunda onda ele já começa da seguinte maneira, né? A própria Simone de Beauvoir, num artigo dela, Sexo, Sociedade e o Dilema Feminino, ela escreve da seguinte forma, esse artigo foi publicado em 1975. Ela diz: enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ser autorizada para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque, se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Ou seja, é, a Simone de Beauvoir, ela diz que a mulher está dentro de casa, cuidando dos filhos e do marido, era forçar a mulher a ir para uma direção, né? E ela que diz lutar pela liberdade da mulher, ela não consegue nem deixar que uma mulher que queira viver em casa, né, que queira ter os deveres do lar, os deveres com seu filho e seu marido, ela possa ter esse direito, né? Então ela diz lutar pelo direito da mulher fazer o que ela bem quiser, mas na verdade ela diz que se a mulher ficar em casa, outras mulheres serão forçadas a fazer a mesma coisa, porque é uma mentira também. Né? Muitas mulheres elas sempre participaram, né, de governo, né? A gente tem a rainha Isabel de Castela, né? A gente tem a própria Simone de Beauvoir, que era amante do Jean Paul Sartre e que ela também nunca esteve em casa, né? Nunca teve família, nunca construiu família, porque ela ela tem um relacionamento poligâmico. Inclusive eu indico que vocês leiam o livro Uma Relação Perigosa, da Simone de Beauvoir, contando a história da Simone de Beauvoir e do Jean Paul Sartre, da relação deles. Então, o movimento feminista de segunda onda ele já nasce com essa tentativa de destruir, né, a família, né, o que elas chamam de mito, né, o mito da família, o mito da maternidade e o mito da mulher, né. Também nasce com um livro de um intelectual que é William Dish, que escreve o livro Revolução Sexual. Então já estava exposto que, na verdade, as feministas elas estavam, isso já no começo do movimento Segunda Onda, elas estavam, na verdade, querendo uma revolução sexual, entendeu? Tem outra feminista, que é a Vivian Gornick, que ela escreve o seguinte: escolher servir e ser protegida e planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. O cerne do feminismo é alterar isso. Então, as próprias feministas, elas estavam dizendo basicamente isso, que a mulher ela não poderia ficar nos deveres do lar, a mulher ela tinha que ir para o mundo. Né? A gente tem, na União Soviética, a Alexandra Kollontai, que era uma feminista e marxista, e ela era muito amiga do Lenin, e no governo do Lenin, ela colocou suas pautas, né? Uma das suas pautas era educação mista e igualitária, que era uma das pautas das feministas de primeira onda, como a Mary Wollstonecraft, a lei do divórcio, né? E a educação estatal, né? Que o Estado ele tivesse o poder entre as escolas, creches, né? E jardim de infância e etc. Né? Tem um livro da Alexandra Kollontai, que é Base Social da Questão Feminina. Né? Tem outro livro que eu indico para vocês, que é A Nova Mulher, e tem outro livro dela que é A Moral Sexual. Nela ela vai expor o feminismo marxista. Né? Ela própria designa esse termo de feminismo marxista. E ela trabalha junto com o Lenin, né? O Lenin aprova as suas ideias lá na União Soviética, só que quando Stalin sobe ao poder, a União Soviética estava repleta de prostitutas, mendigos, né, bêbados,
né, famílias totalmente desestruturadas, e o Joseph Stalin, ele vai lá e retira todas essas pautas, né, porque essa questão do divórcio desestruturava as famílias e tornavam um peso, né, esse lumpenproletariado. Inclusive o termo lumpenproletariado é uma linguagem marxista. E ele retira todas essas ideias da Alexandra Kollontai, porque ela fazia com que a sociedade se tornasse um peso, né? Essas pessoas se tornassem um peso para o Estado. E quando o Stalin faz isso, né, retira todas essas pautas feministas, a Alexandra Kollontai ela fica calada, ela não diz nada. Então a mulher que diz lutar por igualdade, né, que diz ser mais forte que um homem psicologicamente e biologicamente, só que quando o seu ditador, né, retira todos esses seus ideais, ela não faz nada. Ela simplesmente fica em silêncio para não ser levada para o Gulag, né, ou ser tida como uma traidora. Então a gente teve na União Soviética, né, a feminista Alexandra Kollontai, que era feminista e marxista, amiga do Lenin, né, participou da Revolução Bolchevique, né, e quando ela sobe ao poder, ela vem com todas as suas pautas e as suas ideias, né, coloca o Lenin aprova as suas ideias, né? E quando Stalin sobe ao poder, ele começa a perceber que todas essas ideias de liberdade sexual ou liberdade da mulher, que são falsas liberdades, né? Eram um peso para o Estado, traziam um peso para o homem, um peso para a mulher, um peso para a família e, por fim, um peso para o Estado, porque todas essas questões de divórcio, né, educação mista e igualitária, né, a mulher trabalhando para o Estado, trazia, né, o que a gente já falou, o lumpenproletariado, que para os marxistas é o câncer da sociedade. Bom, já deu para salientar o suficiente para entender que os movimentos pré-aborto, eles vinham com uma prerrogativa de que iriam trazer direitos para as mulheres, mas na realidade eles estavam trazendo um cavalo de Troia, onde eles traziam toda essa imagem de que nós estamos lutando pelas mulheres, queremos trazer os seus direitos, direito ao voto, o direito ao trabalho, todo esse tipo de coisa. Só que por trás estava uma ideologia oculta que estava por trás de toda esse discurso que estava sendo propagado, que era um discurso anti-família, um discurso que buscava acabar com a construção de família que a civilização humana sempre teve durante toda a sua história, né? De romper de uma vez por todas com isso. E no início, as pessoas que aderiam a esse movimento, né, não estou falando das grandes intelectuais, mas as pessoas ali que estavam nem aderir, né, para fazer parte, são militantes de verdade, mas as pessoas começam a pensar, pô, não tem um mal nesse movimento, são pessoas que estão querendo só, as mulheres estão querendo só o seu direito, mas na realidade era um movimento que estava tentando trazer a abolição da estrutura familiar. Bom, se nos movimentos pré-aborto, os movimentos todo esse movimento do aborto moderno que a gente conhece, existia um discurso por trás que estava sendo incutido na população através desses discursos de liberdade, direitos às mulheres, né? Direito ao voto, direito ao trabalho, direito ao, à maternidade, todo esse tipo de coisa. Será que a mesma coisa acontece com o aborto? Será que, assim como o feminismo e todas essas prerrogativas que estavam sendo incutidas, tinham todo o interesse oculto por trás e eram feitos por pessoas que estavam fazendo isso de forma tendenciosa? Seus ideólogos eram pessoas tendenciosas para poder tentar incutir ideais revolucionários? Será que a mesma coisa acontece no aborto? Então, é uma questão de lógica, né? Que se basicamente o aborto, todo esse ideal, todo esse discurso moderno que a gente conhece, ele tem a sua origem com esses movimentos, é óbvio que esse movimento moderno também terá essa mesma base fundamentada nos outros movimentos, né? Que é ter um discurso, ter todo um ideal por trás desse discurso, né? Um ideal oculto. E será justamente esse ideal, será justamente a finalidade que os grandes ideólogos do aborto, né, desse ideal abortista, tinham por trás, que serão agora, ao decorrer desse vídeo, serão expostos a vocês e mostrados às claras, né? Iremos começar então a falar agora sobre as origens do tal movimento e de seus fundadores. Então, falando sobre essa questão lá na União Soviética, a gente tinha Alexandra Kollontai. Aqui muito perto da gente, né, que nos Estados Unidos a gente tinha a Margaret Sanger, que ela nasce, na verdade, com o nome Margaret Louise. Só que ela se casa com William Sanger, né, e ela muda o seu nome com quem William Sanger ela tinha três filhos,
né? Depois ela abandona o marido, depois de várias tentativas do marido tentando salvar o casamento, ela abandona o marido e os 3 filhos, né? Ela tem uma vida moral, como toda feminista, ela tem uma vida moral completamente perversa, né? E ela abandona o marido para ir atrás de um amante, né? Ela foi amante de vários sujeitos, inclusive pessoas filiadas aos Rothschilds, né? Teve também um amante que era Fabiano, né? Então a Margaret Sanger ela já é moralmente perversa, né? E uma das pautas da Margaret Sanger, né, que está envolto desse movimento feminista, a Margaret Sanger ela é final do feminismo de primeira onda, início do movimento de segunda onda. Né? E a Margaret Sanger ela discursava sobre divórcio, contracepção e o aborto. Né? Um dos termos que ela cria, né, que é um termo atribuído a ela, que é o termo controle de natalidade. Né? Inclusive, quando ela começa a escrever esses boletins, né, de controle de natalidade, ela adota um falso nome que é Bertha Watson. Né? Então, ela começa a escrever a favor, favorável ao aborto, ao contraceptivo, né? Uma das coisas que as feministas tentam esconder sobre a Margaret Sanger, né, que já é uma coisa muito perversa e dura, que seja uma pessoa favorável ao assassinato de crianças, né, e é que a Margaret Sanger ela era eugenista. Eugenismo, né, é uma ideologia do Francis Galton, que ele alegava que existiam os bem-nascidos, né? Essa ideologia eugenismo ela também tem influência no humanismo, no darwinismo. Então, eles acreditavam que existiam raças superiores e raças inferiores. Né? A Margaret Sanger, ela era eugenista, inclusive ela discursava para a Ku Klux Klan, e ela era abertamente eugenista. Inclusive, tem um artigo dela, né, que ela cria esse termo controle de natalidade, tem um artigo dela de 1921 que é o valor eugênico da propaganda do controle de natalidade. Né? Então, ela acreditava nessa pureza racial, né, e que existiam esses bem-nascidos. Inclusive, ela chega a falar nos seus livros, né, sobre controle de natalidade, sobre aborto. Né, tem um livro dela que é O Eixo da Civilização, que eu indico que vocês leiam. Todos esses livros dessas feministas que eu estou indicando, eu indico que vocês leiam, para vocês verem como o feminismo está exposto por elas mesmas como é uma coisa perversa, degradante, que é um mal para a sociedade. Elas mesmas colocam isso, mas elas não percebem, justamente porque todas elas são pervertidas. Né? Então, elas não percebem isso, mas elas estão expondo, né, os seus ideais para o público. Né? Só que as pessoas costumam não ler e aderir a pautas que desconhecem. No livro dela, da Margaret Sanger, O Eixo da Civilização, ela chega a afirmar o seguinte: a falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e dos fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O exemplo das classes inferiores, a fertilidade dos débeis mentais, dos deficientes, dos afligidos pela pobreza, não deveria ser tomado como exemplo pelos mais fortes. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis se se continua animando com a procriação casual. Ou seja, o fato de que existia raças ou pessoas com problemas, ela própria afirma isso, né? Problemas físicos, mental, né? Que eles, né, os bem-nascidos, os fortes, de raças superiores, eles deviam tomar medidas sobre isso. Inclusive, ela chega a afirmar aqui, ó, métodos drásticos e espartanos, né? Então, ela queria corrigir essa questão da hiperfertilidade. Inclusive, eu já falei para vocês que quando ela começou a escrever sobre controle de natalidade, ela adere o nome de Bertha Watson, né? E ela funda a sua primeira clínica abortista com esse falso nome. Inclusive, ela é presa, né? E depois ela consegue ganhar mais notoriedade, porque ela é presa, e ela começa a criar outra clínica abortista. E adivinha onde é que ela cria uma outra clínica abortista? No Brooklyn, né, que é um bairro onde tem a maioria de pessoas negras. O nome da clínica dela é uma clínica bastante conhecida, todo mundo conhece, porque é uma das maiores clínicas de aborto. Inclusive, eles próprios afirmam que fazem por ano 500.000 de abortos, né, que é a Planned Parenthood, né, que inclusive eles começaram agora, né, recentemente, a mexer com essa questão de mutilação, né, porque tem um pessoal agora, inclusive é uma pauta do movimento feminista, essa questão de pessoas que estão inconformadas com o seu sexo, né, nasceu homem e quer virar mulher. Então eles estão fazendo essa mutilação, essa cirurgia,
né, que eles chamam resignação sexual, que na verdade é uma mutilação do órgão genital, seja masculino ou seja feminino. Né? Então, a Planned Parenthood é confessado por eles próprios e que eles matam 500 mil de crianças por ano. Né? Inclusive, eu indico para que os senhores leiam sobre essa questão de a quantidade de abortos que são feitos, né? A própria Planned Parenthood diz que faz, é público isso, né? No site deles, se vocês pesquisarem, eles dizem que afirmam que fazem 500 mil de abortos por ano. Né? Tem um livro que eu indico para os senhores que é Aborto, o Holocausto Silencioso, né? Que fala sobre essa questão dos abortos que acontecem pelo mundo. Inclusive, tem outro livro que eu indico, que é Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, da Eugênia Rochella. Né? Inclusive, nesse livro, ela cita a Margaret Sanger. Então, a Margaret Sanger, ela nasce, essa pauta do aborto nasce com a Margaret Sanger, né? O controle de natalidade. Porque, na verdade, a intenção da Margaret Sanger, né? Depois ela fica muito mais radical nos artigos dela e no livro dela, e os senhores podem ver, ela, na verdade, queria um controle, como ela própria fala no livro O Eixo da Civilização, dessa raça dos mais fracos, dos débeis mentais, do que tem raça inferior. Ela queria o controle dessas pessoas, entendeu? Então, o movimento feminista, ele adere a essa pauta do aborto, e uma das coisas que o movimento feminista começa a fazer em relação à criança, né, porque justamente eu já citei aqui a Simone de Beauvoir, a Kate Millett, né, a Alexandra Kollontai, a Beth Friedan, a Sulamita Firestone também, que eu vou citar ela mais à frente, elas tentam destruir essa questão da maternidade, essa questão da mulher, e quando elas não conseguem mais fazer isso, elas começam nessa questão do aborto. E uma das pautas que elas começam a fazer é despersonalizar a criança. Né? Todos os movimentos modernos, né? Das causas, né, para você ter um inimigo, né, ver o inimigo não como um ser humano, é despersonalizando eles. Inclusive, como é que as feministas despersonalizam a criança? Elas dizem que não é uma criança, apenas um aglomerado de células, né? É um feto. Então, é importante, inclusive, quando elas usam aborto, né? Elas nem mais usam aborto, elas usam direitos reprodutivos. A própria Margaret Sanger, nos artigos dela, ela falava direitos reprodutivos da mulher, controle de natalidade, porque você já imagina que a palavra aborto já tem um peso hoje. Então, vocês imaginem antigamente, né, na época da Margaret Sanger, começo do século XX, entendeu? Como é que isso era uma questão pesada. Então, elas começam primeiro usando a linguagem, né, inclusive, eu vou citar também a Monique Witten, que ela fala sobre, é uma feminista de terceira onda, que é ela que começa a colocar em pauta essa questão da linguagem, né? Então, elas começam a mexer na linguagem. Então, elas não falam assassinato de crianças, elas falam despenalização do aborto, direitos reprodutivos da mulher, controle de natalidade, né, para eles tornarem a causa menos pesada. Né? E também começam despersonalizando a criança, chamando aglomerado de células, feto. Né? Mas aí eu pergunto para os senhores, quando se inicia a vida? Né? Existe um termo na filosofia que a gente chama ato e potência. Né? Então, a gente existe em ato. Eu, o senhor Almirante, a gente existe em ato. A gente está aqui, né, a gente é apalpável, só que um bebê que está se reproduzindo, né, no ventre da mulher, ele existe em potência. Então, a partir do momento que um espermatozoide fecunda um óvulo, ali já potencialmente, né, uma questão lógica, né, ali vai nascer um ser humano. Não pode, na fecundação de um espermatozoide de um ser humano e de um óvulo de um ser humano, formar um elefante. Ali vai sair uma criança, né? Inclusive, uma das pautas que as feministas elas tentam burlar nessa questão do aborto é a questão da lei. Por exemplo, um dos princípios da Constituição Federal de 1988 é o princípio da vida. Por que é o princípio da vida? Né? Porque se o Estado e se a nação ela não consegue garantir o direito de uma pessoa viver, como é que ela pode garantir os outros direitos? Né? Isso Então, aí, mas entra diretamente contra, né, o argumento feminista de que o aborto é simplesmente um direito da mulher, como se a mulher ela tivesse o direito de assassinar o filho dela. Isso é uma coisa tão absurda,
uma pessoa que ela fala esse tipo de coisa, ela com certeza ela deve ter uma consulta com um psiquiatra ou alguma coisa do tipo, porque isso é um sintoma de psicose, porque ela não consegue ter um nexo com a realidade. Como é que ela diz que assassinar um bebê é o direito de uma mulher, sendo que o direito primordial do cidadão é o direito à vida? Como que os outros direitos eles podem ser garantidos sem o direito à vida sendo garantido primariamente? Então, se nós não temos o direito à vida, também não teremos nenhum outro direito. Então, o aborto ele não é simplesmente um direito que é entregue à mulher, mas ele é um rompimento, não só com o direito à vida, mas que ocasiona um rompimento de todos os outros direitos a qual o cidadão tem o direito. Né? O cidadão tem o direito de receber os seus direitos cívicos, seus direitos de Estado, seus direitos políticos, e o aborto ele é justamente o ponto principal onde ele puxa a base desse castelo, ele puxa a base dessa pirâmide. Logo, ele todo se desmorona. Né? Ele quebra o direito primordial, ele quebra o sustento dos outros direitos. Como é que o aborto pode ser um direito se ele quebra o sustento dos outros direitos? É uma questão de lógica, onde essas pessoas elas não conseguem compreender uma coisa dessa porque elas são alienadas por um discurso falso desses. Elas são completamente alienadas por esses discursos bonitos, né? Onde, assim como o movimento feminista, ele enganou muitas pessoas no início, né? Como se fosse uma coisa, é pelo direito das mulheres. Os movimentos pré-abortos, todos eles, falaram a mesma coisa, pelo direito das mulheres, é um direito das mulheres. E no final é o quê? É uma ideologia fundada por pessoas eugenistas que na sua real intenções era realmente fazer assassinatos em massa, fazer limpezas étnicas, né, assassinar outras pessoas de outra raça, né, e despersonalizando as pessoas. É caracterizando elas como se elas fossem um bicho para que não tenha peso quando você for assassinar ela. Ah, vocês estão querendo realmente matar tal pessoa? Não, não, tal fulano não é pessoa. Não é vida ainda, não possui vida. É um animal, né? Chame do que quiser, chame ele de boi, chame ele de vaca, chame ele de rato, né? Mas nunca é ser humano. Chama de aglomerado de células, é tudo, menos ser humano, né? Para que ele não tenha garantido o seu direito à vida, que é o direito primordial. Vocês conseguem ver a perversidade? Por favor, eu espero verdadeiramente, humildemente, do fundo do meu coração, eu peço que o véu que cobre os olhos de vocês, as pessoas que defendem esse tipo de abominação, né? Esse tipo de prática perversa, eu espero que esse véu ele não seja escuro o suficiente para tampar os olhos de vocês, para que vocês não percebam isso. A perversidade que tem esse discurso. É um discurso que diz que o direito das mulheres é basicamente retirar o direito à vida de outras pessoas. Colocar na mulher o poder de retirar a vida de outras pessoas ao seu bel prazer. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Né? A mulher é um papel tão importante da sociedade, a família é o pilar que sustenta a sociedade. Não existe sociedade na história da humanidade. Isso é um fato histórico, não é uma coisa que eu estou dizendo, não é uma coisa que eu estou baseando na minha mera opinião, mas não existe nenhuma sociedade na história que conseguiu se sustentar estável de forma saudável sem uma célula familiar bem estabelecida. Esses movimentos eles se consistem basicamente em atacar justamente essa célula, essa base da sociedade, para sim destruir toda a sociedade. São movimentos subversivos, são movimentos revolucionários que tentam estabelecer uma falsa ordem através do caos. São movimentos que geram caos na sociedade, são movimentos que geram anarquia. São movimentos que querem romper com os direitos que o ser humano tem naturalmente. Querem romper com a lei natural das coisas e estabelecer essa grande anarquia, essa grande desordem, essa grande balbúrdia, essa grande barbárie, porque isso é um comportamento bárbaro. Como a própria feminista e fundadores, né, dos ideólogos feministas do aborto, dizendo que nós temos que voltar, né, a métodos espartanos para poder fazer limpezas étnicas, né? Devemos assassinar os negros a modo espartano. Né? E justamente os negros, né, que essas aborteiras, essas feministas, elas dizem tanto que são movimentos que lutam pelos negros de classe pobre, né? Os negros pobres, em principal, são um público-alvo desses discursos subversivos, né? Eles dizem, não, nós temos que lutar pela mulher negra, pobre, oprimida, né? E cai, né? Muita gente cai nesse tipo de discurso idiota, sendo que são movimentos, uma pessoa que tiver um estudo, uma pessoa que entender ali, ela vai entender de fato que pegar para estudar realmente o feminismo, porque nós estamos estudando aqui, isso aqui é um estudo.
Esse vídeo aqui não é simplesmente uma palhaçada que a gente está fazendo. A gente não está aqui na internet para poder ficar xingando o outro, xingando esse fulano, xingando outro grupo, xingando esse clã. Não. A gente está aqui para fazer um estudo a respeito desse tema. Nós estudamos o feminismo, nós não estamos falando da nossa boca. Nós estudamos o aborto. Né? Isso aqui é o resultado, nós estamos compartilhando conhecimento que foi adquirido depois de muito estudo. Né? Que é justamente na intenção de alertar as pessoas. Nós não estamos querendo aqui gerar confusão, gerar barbárie, trazer desunião na sociedade. Não, a gente está justamente querendo trazer união, a gente está realmente querendo assegurar os direitos das pessoas. E por esse amor que nós temos com o próximo, né? E por esse amor que nós temos com as pessoas de querer que os direitos delas sejam asseguradas, de querer que elas não sejam infectadas por esses ideais subversivos, é que nós estamos denunciando essa prática horrenda que é o aborto. Porque a partir do momento que essa prática foi legalizada aqui no Brasil, que é o que está acontecendo, esses movimentos eles não surgem à toa. Esse caso da menina de 11 anos, que ainda falaremos, tomar repercussão não é uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa que acontece justamente na prerrogativa de liberar, né, de incutir, fazer com que as pessoas na sociedade elas falem do aborto. E daí se fala bem, eu falo mal, ela quer que falem, ela quer que o aborto ele fique na boca do povo, para o povo ele ficar com essa imagem na cabeça, aborto, 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 já se acostumar com o aborto, que é uma coisa que não deve ser acostumada, uma coisa que não deve ser tolerada, uma coisa que não deve ser considerada normal, porque não é. É uma anormalidade, isso é uma anomalia, isso é uma perversão, isso é uma barbárie. Isso é um assassinato, não é simplesmente um assassinato, é um sacrifício. Chega a ser um sacrifício. Você não é simplesmente você matar uma pessoa que, por exemplo, discorda de alguma coisa com você, mas é você matar uma criança inocente, tentando impedir ela que ela possa observar com seus olhos ainda em desenvolvimento a luz do sol, sair do ventre. Você quer que a criança não saia do ventre com vida para observar o mundo, as belezas do mundo, né? Não, você quer que a criança ela saia do ventre já morta, né? Porque o aborto consiste nisso, né? Em fazer com que a criança ela nasça, só que nasça morta, nasce despedaçada, nasce destruída, nasce com seu coração estourado, nasce com a sua cabeça estourada, nasce derretida por veneno, né? Nasce corroída por ácido. É isso que o aborto faz. E é um absurdo, é isso que nós estamos alertando justamente. Nós temos que realmente combater. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é de combater essas pautas onde que dizem, se apresentam como querendo ser a favor das mulheres negras, inclusive candidato a presidente, possível pré-candidato à República do Brasil, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirma que as mulheres são privilegiadas, mulheres brancas e ricas são privilegiadas por poderem fazer um aborto mais seguro, por terem um acesso a um aborto nos Estados Unidos, enquanto as mulheres mais negras, as mulheres mais pobres, elas estão sendo discriminadas por não poderem realizar aborto de forma mais segura. Olha o nível do absurdo desse tipo de coisa. Querem colocar o aborto como se fosse um direito da mulher, como se a mulher negra e a mulher pobre estivessem excluídas desse aborto, para que a mulher negra e pobre ela lute pelo aborto, para querer o aborto para si mesma. Eles colocam, por exemplo, as mulheres elas são privadas do aborto, ou seja, o aborto é um direito que está sendo retirado das mulheres, então as mulheres elas vão lutar por esse direito. E elas estão lutando por uma coisa que elas não sabem, de fato, né? Muitas dessas militantes aí acabam lutando pelo aborto sem saber de fato o que é, né? E sendo que isso que está sendo passado para as mulheres como se fosse algo bom é, na verdade, um ato de barbárie. É um ato perverso que foi feito justamente, né? Inicialmente foi feito por pessoas que queriam exterminar a raça negra e exterminar os pobres, né? Inclusive, né, o senhor falou aí sobre a questão de privilégios, né? E eu citei no começo que as mulheres feministas, inclusive a Mary Wollstonecraft fala que as feministas elas eram mimadas, né? E é justamente isso, né? O que é um privilégio para a mulher, elas tratam como se fosse um peso. E o que é uma carga para a mulher, elas tratam como se fosse um privilégio. Por exemplo, a questão de você dar continuidade à prole é uma questão de privilégio. A mulher ela pode dar continuidade à prole, o homem não pode, entendeu? Então a mulher é privilegiada biologicamente. A questão do trabalho é a mesma coisa, né? As mulheres ficavam aos deveres do lar, né? Não existia uma lei proibindo a mulher de trabalhar, nunca existiu, né? Então eu convido as feministas a me apresentar uma lei de um país que proibia as mulheres de trabalhar. A mulher pobre sempre trabalhou, entendeu? Então,
a questão do voto também, que as mulheres precisariam se alistar ao exército, né, foi concedido depois o voto sem as mulheres precisarem se alistar ao exército. Então, tudo que é privilégio da mulher, tudo que é feminino, do universo feminino, elas tentam destruir. Depois elas vêm com a seguinte falácia de que a gente está lutando pela mulher, não está lutando pela mulher coisa nenhuma. Inclusive, essa questão do aborto, né, psicologicamente, é uma destruição para a mulher. Né? A gente tem aqui um estudo da Bowling Green State University, que é o risco de abuso no consumo de maconha aumenta 200%, o de álcool 110%, o de cair em depressão 37%, os problemas de ansiedade 34%, o suicídio 42%. Inclusive, eu vou pedir para o senhor Almirante colocar na descrição abaixo todos esses livros que a gente está citando, artigos, né, e todos esses dados que a gente está citando aqui abaixo. Por exemplo, a Planned Parenthood, que eles próprios afirmam que matam 500 mil de crianças por ano. Né? A gente tem também na Islândia, né, porque essas pautas do feminismo conseguiu abranger o mundo todo. E por que faz isso? Porque pessoas ricas, né, que têm intenções, como George Soros, os Rothschilds, os Rockefellers, eles financiam a própria Planned Parenthood, né, se os senhores for lá na Gazeta do Povo, né, eles próprios afirmam que arrecadou 1,6 bilhões de dólares, né, e que isso iria aumentar no governo de Joe Biden, já que Joe Biden ele era afeito a essas pautas abortistas. Né? Então, os grandes ricos, né, os capitais, né, as feministas trabalham para eles, coisa que elas tipo dizem que o macho opressor, mas elas estão lá recebendo dinheiro do George Soros, por exemplo. Né? A Islândia, por exemplo, né, tem aqui É, também um dado só para de que pontuar, George Soros, para quem não conhece, ele é basicamente responsável por fazer financiamento de grupos terroristas no Oriente Médio, né? Não só isso, mas como fazer também ele é o grande magnata do narcotráfico, ele que dirige o narcotráfico da América Latina, entende? Então, a legalização do aborto no Chile, se eu não me engano, ela recebeu dinheiro direto dessa pessoa, né? Que é um banqueiro, né? Eu não preciso nem dizer que ele é de classe alta, porque esse tipo de pessoa ele transcende a qualquer carta, qualquer classe social existe, né? Porque ele é um banqueiro, ele está acima de tudo isso, é um milionário, multibilionário, né? Onde ele, além dele financiar guerras no Oriente Médio, financiar movimentos terroristas, ele financia os movimentos feministas, tanto na Europa como nas Américas, assim como legalização do aborto em diversos outros países, além de candidatos, né? Nós temos candidatos hoje em dia concorrendo, né, na política brasileira que recebem dinheiro direto do George Soros, né? Você pode conferir isso, inclusive, no site da sua própria ONG, que se chama Open Society Foundation, né? Onde mesmo ali ele já diz ali, você pode ver onde que está indo o dinheiro do George Soros, onde que está indo os seus financiamentos. Aí você consegue ver movimentos de aborto, movimentos feministas, partidos no Brasil, PSOL, Partido Novo, entre diversos outros tipos de coisas assim, né? inclusive, o Jorge Soros ele financia uma ativista feminista que é muito conhecida aqui no Brasil, que é a Débora Diniz. Né? Essa Débora Diniz, que ficou conhecida recentemente, porque ela falou que o presidente Bolsonaro perseguia os pedófilos. Né? Você vê que o movimento feminista, né, principalmente o movimento feminista de terceira onda, ou de segunda onda também, com a Simone de Beauvoir. Né? A Simone de Beauvoir, que ela participou, né, de uma legalização da pedofilia na França. Né? Tem na França teve 3 homens que foram presos porque eles tinham praticado atos de pedofilia com crianças, tinham filmado, né, essas crianças, e a Simone de Beauvoir, junto com Jean Paul Sartre, que é o seu amante, e o Michel Foucault, né, eles participaram da frente da liberação dos pedófilos. Né? Inclusive, eles defendiam que fosse diminuído a idade das crianças para ter consentimento de relacionamento. Né? Com adultos. Né? Inclusive, eu posso citar a Simone de Beauvoir, os casos de pedofilia dela e do Jean Paul Sartre. A Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo, ela cooptava alunas, né, que estavam vindo da Rússia, né, que estavam em estado de guerra, ela fingia para os pais que ia pagar o estudo dessas meninas, e lá ela aliciava essas menores e jogava na cama do Jean Paul Sartre. Inclusive, tem um livro dela não, na verdade, de uma das meninas que foi abusada por ela, né, que inclusive vocês só encontrarão em sebos,
que ele não tem mais reimpressão, que é Diário de uma Garota Mal Comportada, em que ela relata que ela foi abusada pela Simone de Beauvoir, a irmã dela também, e ela relata outros casos de outras meninas, que inclusive essas mulheres, né, depois de adultas, algumas se suicidaram, outras viraram viciadas em drogas, outras tinham cometido aborto, né? A própria irmã dela, que quando o Jean-Paul Sartre beijou a boca dela, ela vomitou, né, de tão frio que era o Jean-Paul Sartre. Mas voltando para essa questão do aborto, né, na Islândia, por exemplo, né, porque essas pautas, como a gente bem mostrou, que são financiadas por grandes ricos, né, essas pautas elas se estendem pelo mundo todo. Na Islândia, né, é um dado inclusive da Gazeta do Povo, é, o aborto acontece em 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. E daí eu peço para os senhores voltar para a citação que eu fiz da Margaret Sanger no livro dela, O Eixo da Civilização, que ela dizia que os débeis mentais, os de raças inferiores, são a raça dos fracos, né, que são um peso para a sociedade, que eles deveriam usar de métodos drásticos e espartanos para retirar essas pessoas, né, aniquilar essas pessoas para que elas não pudessem reproduzir. Inclusive, as feministas elas usam a falácia de que elas estão lutando pelo direito ao assassinato de crianças, de mulheres pobres, quando, na verdade, a própria ideóloga do abortismo, né, do assassinato dos filhos das crianças, ela falava que é exatamente a mulher pobre que ela queria que não procriasse, né? Que é uma invenção das feministas de que a mulher pobre, né, não pode procriar. Por que a mulher pobre não pode ter família? Na verdade, esse pessoal, como os grandes ricos também, eles não querem transformar, eles não querem destruir as famílias, eles querem tornar a família um privilégio, entendeu? Porque se você for ver os Rothschild, os Rockefeller, George Soros, né, e todo esse pessoal, eles têm grandes famílias para que deem continuidade ao que eles estão fazendo, né? Enquanto que as famílias da massa, que é a que eles querem destruir, estão se dissolvendo, porque aí vai sobrar só um único poder. E que poder será esse? É o poder econômico, o poder financeiro, entendeu? E todos os outros poderes, como a moral, a igreja, né, a família, vai deixar de existir, vai se tornar um privilégio. A gente voltaria para uma sociedade antiga, para uma sociedade grega, antes da Santa Igreja Católica. Porque quem foi que construiu essa questão de família, né, de procriação aqui no Ocidente? Foi a Santa Igreja Católica. Justamente porque antigamente você ter uma família era um privilégio, que a Santa Igreja Católica oficializou, com toda a piedade e misericórdia que a Igreja Católica sempre teve, né, oficializou para que todas as pessoas pudessem ter o direito de ter uma família. Né? Para você saber na Grécia Antiga quem era o seu pai, era um privilégio, entendeu? E hoje as feministas, né, elas trabalham para o grande capital sem saber que trabalham, né, elas querem destruir isso que foi construído pela Santa Igreja Católica para o Ocidente. Além de que, né, esses métodos abortistas, né, porque os métodos abortistas eles podem acontecer da seguinte forma: por aspiração e curetagem, né? Tipo, eles podem fazer com que, como aconteceu com essa menina de 11 anos, né? Eles não queriam que ela fosse criança, não é mãe, né? Eles usaram essa falácia. Lembre-se sempre que as feministas elas gostam de alterar a linguagem, né? E de usar a linguagem como forma do seu movimento social. Então, criança não pode ser mãe. Acontece que a menina, ela ainda foi mãe, porque quando eles matam a criança no ventre da mulher, né, eles vão lá, injeta uma injeção de potássio, né, no coração da criança, e a criança morre, inclusive é feito várias sessões de ultrassom, né, para saber até quando a criança morre, né, e quando a criança morre, eles fazem um processo de aspiração ou de curetagem, inclusive estourando, ou arrancando todos os pedaços da criança, né, ou estourando seu cérebro, que é o que vai restar no final. Né? Se eles não fazem esse processo, que é um dos processos que eles fazem, né, eles fazem o processo de injeção de potássio e a mãe ela começa a ter as contrações do parto, né, e ela tem esse filho, mas ela não tem um filho vivo, né, o filho morto. Né? Então, criança não é mãe, uma ova, né? Ela conseguiu ser mãe, mas mãe de uma criança morta. Inclusive, eu indico que o senhor leia, assista um documentário, Onde Está a Segunda, que é um documentário sobre essa questão de, é um filme, na verdade, sobre essa questão de controle de natalidade,
Indico que vocês assistam também outro documentário que é A Vida de Sarah Winter, que é muito conhecida aqui no Brasil, que é uma militante que participou do movimento ucraniano, que é o Fêmen, né? Tem outro filme também que fala sobre essa questão do lobby abortista, né, que é de uma das ativistas dos Estados Unidos, né, que hoje ela não é mais ativista, que é 40 dias, o milagre da vida, né, que também fala sobre essa questão desse lobby abortista, né. Como que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, né? Ele foi legalizado em 1973, no caso Roe versus Wade, né? Wade era o promotor do caso, né? E Roe era essa mulher que estava querendo fazer o aborto. Na verdade, o nome dela não era Roe, era Norma McCovey, né? E ela usou um falso nome de Jane Roe, né? Porque ela foi cooptada por duas advogadas que eram militantes feministas, que era a Linda Coffey e a Sarah Winderton, que elas queriam, na verdade, burlar a lei dos Estados Unidos, que era contrário ao aborto, né? Então, em 1970, a Jane Roe, né, inclusive eu indico que os senhores leiam o livro dela, I'm Roe, e o livro dela, One Beloved, que ela conta como ela foi cooptada por essas duas militantes feministas. Inclusive, ela tem uma vida bastante perversa, né? Uma vida imoral, com vício em álcool, pequenos furtos, né? Vício em drogas. E ela foi, por conta dessa vida perversa que ela teve, ela foi cooptada por essas duas advogadas, né, para que ela fizesse o aborto de seu terceiro filho, né? Inclusive, a primeira filha ela tinha doado, o segundo filho estava com a mãe, e esse terceiro filho, que ela estava grávida, né, ela inventou, né, inclusive ela própria declara isso nas biografias dela, I'm Roy e One Beloved, né, ela inventou que tinha sido estuprada. Foi uma falsa acusação de estupro, ela disse que sofreu e que ela não queria ter esse filho, né? Então, ela foi para vários tribunais tentando fazer o aborto, né? Inclusive ela estava com 7 meses, né? Bem parecido com a menina que fez essa falsa acusação também aqui no Brasil, né? Ela estava com 7 meses e o caso dela foi para a Suprema Corte e foi com esse nome de Roe versus Wade, né, que era o promotor do caso. E em 1973 foi legalizado o aborto nos Estados Unidos. Só que Jane Roe, né, que na verdade é Norma McCovey, ela já tinha dado a filha dela, porque a filha dela já tinha nascido. Lembre-se que ela estava tentando lutar pelo aborto em 1970, entendeu? E foi legalizado em 73, né? Depois de um tempo, ela foi percebendo que o que ela fez, na verdade, não passava de uma questão bastante pesada, que ela tinha sangue na mão dela, né, também. Apesar dela não ter matado seu próprio filho, mas ela fez com que outras mulheres, né, matassem os seus próprios filhos, tivessem problemas psicológicos, vícios, né, que todas essas mulheres que cometem aborto, como eu citei para vocês o estudo, que eu vou pedir para que o senhor Almirante coloque aqui embaixo, né, esses dados que a gente está citando, essas mulheres elas são completamente destruídas. E a Jane Roe ela se arrependeu de ter cometido o aborto. Em 1980 ela volta lá para o promotor do caso, o juiz, e pede para que ele revogue essa lei. E o juiz, já faz muito tempo que foi legalizado, a gente não pode mais fazer nada. Então a Roe ela começa a lutar, né? Ela se converte ao protestantismo e no final da sua vida ela se converte ao catolicismo. Então ela começa a lutar contra essas pautas abortistas. Ela se torna uma militante pró-vida, né? Inclusive, eu indico para os senhores que tem um documentário dela, salvo engano, também está no Netflix, né, que é Blood Money, o aborto legalizado, em que ela fala também sobre estas questões, né, do aborto nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, né, acho que semana passada ou retrasada, os Estados Unidos aboliram, revogaram a lei Roe versus Wade. Inclusive, a clínica Planet Parenthood, fundada pela Margaret Sanger, num bairro negro, né, já que a Margaret Sanger é eugenista, eles estão retirando as suas atividades dos Estados Unidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, exatamente. Senhor Tomás, somente para nós finalizarmos, então, esses pontos, gostaria de salientar uma coisa. Existe muito um argumento entre as pessoas que não são adeptas do aborto, onde elas dizem, não, eu sou completamente contra o aborto. Eu acho que se uma mulher ela resolve ter as relações sexuais dela, ela deve arcar com as consequências dessa relação sexual, né?
consequências da vida libertina que ela levar. Eu não acho que ela deve ter o direito de assassinar a criança dela de forma alguma. Mas, e se ela for estuprada, aí eu sou a favor do aborto. Eu acho um crime uma pessoa dizer que é contra o aborto quando a pessoa ela foi estuprada. Eu acho que isso aí é um absurdo, não tem, é fora de cogitação. Você pode falar qualquer coisa que eu não vou mudar o meu pensamento, porque é absurdo a mulher ter que arcar com uma criança que não foi ela que quis ter, né? E aí, senhor Tomás, como é que nós respondemos esse tipo de argumento? Inclusive, existe, né, como esse caso da Jenny Rowe, ou como esse caso dessa menina que teve aqui no Brasil, muitas falsas acusações de estupro. Geralmente, essas mulheres, que são mulheres perversas, né, elas têm atos sexuais precoces, né, e elas rejeitam a criança, como a própria Jenny Rowe, ela afirma, né, que foi por conta de atos precoces sexuais que ela teve, né, e ela rejeitou simplesmente o filho e fez essa falsa acusação. Do mesmo jeito, essa menina de 11 anos, que ela fez a falsa acusação de que ela tinha sido estuprada, né? E a gente descobriu, né, recentemente, né, depois veio à tona, na mesma semana que ela assassinou seu próprio filho, né, veio à tona de que, na verdade, ela tinha um relacionamento consentido pelos próprios pais com um rapaz de 13 anos. Né? Inclusive, isso está no jornal O Globo, no CLN, na Gazeta do Povo, está público. Essa menina, ela tinha um relacionamento consentido, não é um relacionamento, porque uma criança ela não pode ter um relacionamento, porque a criança ela não tem essa responsabilidade, né? Então, uma das pautas feministas que elas querem, na verdade, fazer com que você seja favorável ao aborto é jogar essa acusação de estupro. E se a mulher for estuprada, né? Se a mulher for estuprada e a acusação for válida, ela realmente for ter sido estuprada, né, não como essas falsas acusações que eu citei, ou como aquela outra senhora lá que acusou falsamente o Neymar de ter estuprado. A gente tem várias falsas acusações hoje em dia de estupro, né, virou comum. O Né, negócio mas se é que, ela além for desse argumento, ainda existe também essa questão das falsas acusações de estupros, né? Porque pelo aborto ele ser legalizado por lei no Brasil, nesses casos de estupro, isso gera com que as mulheres que realmente querem realizar o assassinato das crianças delas e não serem penalizadas pela lei por causa disso, e nem querem se arriscar com outros métodos mais perigosos a si mesmo e não ao bebê, porque ao bebê elas não se importam, elas querem mais é acabar com a vida do bebê mesmo, elas acabam por criar falsas acusações, né, de estupro, se colocar como acusada, se colocar como vítima sobre a relação sexual que ela resolveu ter por causa da vida libertina e desregrada que ela quis adotar para si mesma, né? E além disso, ainda tem essa questão, né? Mas voltando à pergunta, qual é a resposta que nós devemos dar a essas pessoas, né? A primeira coisa é que existe num acontecimento de estupro um autor, né? E ele deve ser penalizado, que é o estuprador. Nem a mulher que foi estuprada, ela é culpada, né? Independente de quem seja a pessoa, mas ela não é culpada, e nem a criança. Então, o que é que as feministas fazem? Elas descartam, como elas fizeram no caso recentemente, né? Ou como elas fizeram no caso da menina que faz alguns anos, da menina de 9 anos, elas descartam o estuprador, né? Colocam ele como um sujeito terceiro e pega o sujeito terceiro, que é o filho, né, que é o bebê, que não tem nada a ver com o que aconteceu ou com o ato que ele foi concebido, e coloca ele como culpado. Então, o bebê é penalizado, o bebê é morto, mas o estuprador não. Ou seja, o que acontece é uma inversão completa dos papéis, né? Aquele que comete o crime não é penalizado, mas a vítima do crime é penalizada, né? Pois num crime de um estupro que ocasiona uma gravidez, nós temos duas vítimas e um culpado. Um culpado é aquele que viola a integridade da mulher para poder cometer esse ato contra a vontade dela, né? Esse ato libidinoso contra a vontade dela, que é o estupro, né? Que é um ato bárbaro, né? É um ato bárbaro. E em vez dos aborteiros eles pregarem a penalização daquele que comete o estupro e faz com que gere esse dano à mulher, o que eles fazem? Eles promovem que seja realizado um novo crime para solucionar o crime do estupro. Não existe lógica numa questão dessa. Não existe lógica. Eles simplesmente defendem que para solucionar o crime de estupro, onde uma pessoa está violando a integridade da outra, a solução para isso é você violar
a integridade da vítima desse crime, que é a criança. Mas não só a Exato. integridade, violar a vida dela. Você está cometendo, como solução do crime, você comete outro crime, onde isso é uma coisa honesta, onde isso é uma coisa ética, onde isso é uma coisa moral. Eu quero realmente entender onde que é moralmente aceito que uma injustiça deve ser enfrentada com outra injustiça maior a isso, maior que ela. E é exatamente isso que esses aborteiros estão defendendo. E tem muito cara de pau desses aborteiros que dizem que são contra a pena de morte. São a favor da pena de morte. Você que defende aborto, eu boto o dedo na sua cara e eu falo, você é a favor da pena de morte, mais do que qualquer outro a favor da pena de morte. Eu não sou a favor da pena. Não, eu defendo que as pessoas tenham direito. Não, você defende a pena de morte. Você defende a pena de morte nos casos onde uma pessoa, ela é estuprada, ela sofre um crime, uma pessoa injustiçada, ela é vítima de um crime, ela gera um filho, e esse filho que também é vítima, né, de ter nascido de um pai onde é um estuprador, onde violentou a sua mãe, você defende que ele seja assassinado. Você defende que ele seja morto. Você E é é a favor da justamente pena de morte só quando é com crianças inocentes. Isso é o que você está defendendo. E você às vezes nem percebe disso. Às vezes esse simples raciocínio que eu acabei de fazer aqui, você nunca fez na sua vida, mas você defendeu a sua vida inteira o aborto. Vocês estão entendendo o problema? Vocês estão entendendo que o caso que está acontecendo aqui é que vocês estão sendo enganados por esse discurso do aborto, mas eles estão incutindo ideais perversos, bárbaros, nojentos, asquerosos na cabeça de vocês. E se vocês não perceberem isso agora, será tarde demais. Se vocês colocarem o seu ego lá em cima, a sua arrogância lá em cima, e não querem encarar os fatos como eles realmente são, o que é de fato? Uma pessoa que está defendendo aborto, ela está defendendo pena de morte nos casos onde uma criança é inocente? Está defendendo que o crime deve ser combatido com crimes maiores ainda, porque o crime de tirar a vida é maior do que o crime de estupro, porque o crime de estupro você viola a integridade, o crime de assassinato você viola todos os direitos de uma pessoa, você viola tudo. É a violação completa, é você romper a vida da pessoa, é você matá-la de uma vez por todas, impedir a criança dela ter a vida dela, impedir ela de poder crescer, de poder conhecer as pessoas, de poder ver as belezas do mundo que Deus criou. Você impede isso do que você tem, essa graça que você tem, de poder conhecer as coisas, de poder abrir os seus olhos, de poder respirar, de poder ter o seu coração batendo. Bote a mão no seu peito. Bote a mão no seu peito, você que defende tanto aborto. Você que está aqui assistindo esse vídeo, ficou aqui até agora, né? Se restou alguém até aqui, coloque a mão no seu peito. Essa é a graça que você tem. Você tem um coração batendo. Você tem um coração pulsando. Você está vivo. Você tem essa graça. E você não tem o direito de tirar essa graça de outras pessoas. Você não tem o direito de impedir que outras pessoas possam ter o coração batendo. Você não pode. Você não pode. Você não pode defender que uma criança ela não tenha a graça de poder ter isso que você tem, que é a vida. Ah, mas a inclusive, criança ela não tem vida quando ela está nascendo ali na barriga, não tem vida, então não tem problema do aborto. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você ainda tem, mesmo que você não acredite nessa coisa, mas se essa pergunta ela ainda maceta na sua cabeça, eu vou fazer uma só pergunta para você. Qual é o fator determinante entre um feto, né, que está ali se desenvolvimento, né, um embrião, e uma vida humana já em funcionamento perfeito? Qual é o fator determinante que diferencia isso? É o tempo. Esse é o fator determinante. Quando você assassina uma criança, você rompe o tempo dela. Ou você rompe que essa vida seja desenvolvida. Pois o que define, né, que essas células ali, vocês dizem, amontoado de células, se transformam em um ser humano falante, pensante, né? Como eu, como você que está me ouvindo, né? Que tem as faculdades intelectuais. O que impede isso, o que diferencia, é o tempo. É a questão de tempo, até. É a questão de tempo até aquele pequeno embrião que ainda está se desenvolvendo no ventre da mãe se transformar em uma pessoa. É tempo.
E o aborto é o quê? É você romper com esse tempo, é você quebrar esse tempo, é você quebrar o direito do bebê, é você assassinar o bebê, impedir que o coração dele pulse. Não é simplesmente impedir que o coração dele pulse, porque devemos falar a verdade, devemos falar com o aborto como ele realmente é. O aborto ele pode ser realizado de diversas maneiras. Eles podem eles podem inserir veneno no líquido amniótico da criança, para a criança comece a ser envenenada e ela morra desnutrida, né? Ela não tem como se beber, ela não tem como beber, ela não tem como se alimentar, né? Ela não tem como se desenvolver. E ela morre desidratada, ela morre com fome. E ela morre dentro da barriga da mãe. E a mãe, ela tem que dar à luz a uma criança morta. Isso é só uma das formas de dar aborto, de ter o aborto. Tem outras. Como você, por exemplo, inserir ácido na criança, no coração da criança, para que a criança ela seja derretida e para que a mãe ela simplesmente não dê a luz a uma criança, para que essa criança ela se torne uma boa pessoa, para que essa criança ela possa ser uma pessoa que possa mudar o mundo. Não, ela vai expelir a gosma de uma criança corroída por um ácido. Ela vai os pequenos dedinhos da criança, né, daqueles pés da criança nascida, né, eles serão completamente corroídos e estarão facilmente, poderão ser facilmente confundidos com um mero esterco. É isso que você está defendendo. É isso que uma pessoa que defende o aborto defende. Esse vídeo aqui não é feito simplesmente para que a gente possa fazer com que as pessoas que defendem esse tipo de barbaridade eles mudem de ideia. Não é simplesmente essa a finalidade. A finalidade é fazer com que as pessoas, que mesmo as pessoas que não defendem esse tipo de barbaridade, combatam-na. Né? Porque a maldade ela não se espalha pelos gritos dos maus, mas ela se espalha pelo silêncio dos bons. Então, meu amigo, você que assistiu até aqui, eu te parabenizo por causa disso. Porque são poucas as pessoas que têm paciência para poder escutar a verdade. E são muitas que estão hábeis para poder escutar a mentira. Então, meu amigo que estiver escutando isso, meu irmão, eu lhe peço, e lhe mostro que esse é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos percorrer. E eu lhe peço para que se junte a nós nessa caminhada. É o caminho do combate. Devemos combater essas desgraças que estão sendo incutidas no mundo atualmente. Devemos combater essas coisas que corroem a nossa sociedade. Devemos combater essas coisas que corroem o gênero humano. Pois o aborto é uma das maiores, se não a maior perversidade que já existiu sobre a face da Terra. Pois o aborto não é uma coisa moderna. O aborto é uma coisa que existe desde as civilizações antigas. Só que ele não existia com esse nome. Antes ele era chamado de sacrifício a demônios. Então, iremos finalizar esse vídeo, dar as nossas últimas pontuações, né? E apresentamos. Creio que até aqui nós conseguimos apresentar os dois lados que você tem. Um lado é o lado de você aceitar o aborto, você continuar defendendo uma barbaridade dessas, que é o lado da petição. O lado de você encontrar, né? No mesmo lado, é o lado de você encontrar a verdade sobre o aborto, mas você não fazer nada a respeito, que é o lado da petição. E temos o nosso lado, que é o lado da verdade, que é o lado da glória, que é o lado de combater as mentiras da nossa época e edificar a verdade sobre as ruínas dessa mentira. E esse é o caminho que nós lhe convidamos. Outra questão que as feministas costumam falar, né, é que o aborto é para a salvação das mulheres. Mas que mulheres? Se você está impedindo que outras mulheres nasçam, porque cientificamente nasce 50% homens, 50% mulheres. Então, das crianças que você está matando, né, com a Planned Parenthood, que mata 500 mil de crianças, então, dessas crianças você está matando um monte de mulheres, que seriam possível moças que poderiam nascer. Outra falácia do movimento feminista é de que as mulheres, né, igual o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou, as mulheres pobres elas fazem o aborto mesmo assim, né, elas vão fazer o aborto mesmo que seja em perigo por lei. No mesmo fato que é proibido por lei você matar, você ser homicida, e as pessoas continuam matando. Isso não é porque as pessoas continuam praticando um crime
como é o caso do aborto, do homicídio, da pedofilia, né, que o Estado tem por obrigação legalizar, entendeu? O Estado ele não pode fazer isso. O Estado ele tem como princípio, né, o princípio da vida, né, que é como eu falei para vocês no início. Se um Estado, se uma nação, ela não consegue nem preservar uma vida, né, como é que ela vai conseguir direitos, tentar preservar direitos para essa possível criança, né, esse ser humano que está para nascer, entendeu? Então, o feminismo, né, e essas pautas abortistas, eles não lutam pela mulher. A própria Judith Butler, ela fala abertamente que a mulher é uma construção social. A gente tem uma feminista ativista, que é a Berenice Bento, ela falou isso para uma plateia repleta de mulher, né, no primeiro seminário de subversão queer. Ela falou que não existe mulher, né, isso é uma plateia repleta de mulher, é que o termo da mulher é uma construção social e que o feminismo ele não luta pelas mulheres. A Berenice Bento, que é uma militante feminista, afirmou isso, né, que o feminismo ele não luta pela mulher, mas ele luta pela revolução sexual e pelas identidades das pessoas, entendeu? Então, o movimento feminista, na verdade, é uma falácia, é cheio de false flags. É false flags na primeira onda, é false flags na segunda onda, e o feminismo de terceira onda, que é esse feminismo voltado para as ideologias de gênero, inclusive esse termo gênero é um termo criado por elas próprias, né? Pela Judith Butler, no livro Problema de Gênero, que inclusive eu indico que vocês leiam, esse livro da Judith Butler, elas não lutam pela mulher. Na verdade, ela usa a mulher como uma false flag. A própria Berenice Bento, né, falou isso, né, de que não existe mulher e que o feminismo não luta pelas mulheres, entendeu? Então, as próprias militantes do movimento feminista, as próprias intelectuais, como eu citei, a Judith Butler, a Simone de Beauvoir também fala que não se nasce mulher. No livro dela, O Ciclo Sexo, ela, nas primeiras páginas, salvo engano, 15 ou 16, ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? A Judith Butler pegou essa frase e no livro dela, Problemas de Gênero, ela desmistifica, dizendo que esse conceito mulher, né, é uma construção social. Né? A própria Beth Friedan, que cita no livro dela Mística Feminina, de que a mulher é um mito. Né? Então, as feministas elas usam a mulher como false flags, assim como as feministas de terceira onda, elas usam essas pessoas que têm um desvio sexual como uma false flag. Né? Então, vocês podem perguntar para a gente, então, como é que faz no caso de uma mulher que rejeita o seu filho, é uma mulher que sofreu um estupro, né, um estupro verdadeiro, né, por não apenas uma falsa acusação, o que fazer? Existe casas, né, inclusive tem um projeto que é Salvamos Vidas, né, que eles têm várias casas espalhadas pelo Brasil, né, em que eles ajudam essas mulheres que o pai abandonou, né, no caso o marido abandonou o namorado, né, ou ela foi estuprada, eles ajudam essas mulheres, porque essas mulheres elas precisam primeiro de uma conduta moral, espiritual e de uma ajuda financeira. Então, esse projeto Salvamos Vidas, eles ajudam a mulher com psicólogos, psiquiatras, né, ensinando a elas cursos para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho, né, e conseguir dinheiro. E, além disso, quando a mulher tem um filho, eles fazem o enxoval, né, da criança, e ainda, além disso, eles também fazem feiras, né, para doar para essas mulheres. Eu indico que os senhores pesquisem o site, é um site brasileiro, Salvamos Vidas, e ele tem várias casas espalhadas pelo Brasil em que eles ajudam essas mulheres que precisam de ajuda psicológica, financeira e espiritual para que elas possam lidar com essa questão da gravidez, desde que elas tenham sido estupradas ou que elas tenham rejeitado apenas seus filhos porque elas estão passando por alguma crise financeira. Então, a gente tem como ajudar essas pessoas, entendeu? Só que o movimento feminista, ao invés de eles lutarem pela a preservação da vida, pela saúde da mulher, não, eles lutam pela questão do assassinato de crianças. E como eu falei para vocês, traz para a mulher um peso. A maioria dessas mulheres, elas têm depressão, ansiedade, vício em álcool, vício em maconha, não conseguem mais ter filhos, justamente porque o processo de curetagem, o senhor Almirante citou aí algum dos processos do aborto, tem um processo também de curetagem, né, em que eles começam arrancando os pés da criança, depois arrancam o corpo, arrancam os braços, para, por fim, estourar a cabeça da criança dentro da mulher. E fazem o processo de sucção. E esse processo de sucção afeta o útero, as trompas da mulher, e faz com que a mulher ela não consiga mais engravidar. Né? Inclusive, os documentos que eu indiquei para que vocês assistam, vocês vejam como o próprio documento que eu citei de uma feminista que foi feminista, né, a Sarah Winter, né, a vida de Sarah, lá ela relata como foi o aborto que ela fez,
né? E como o Fêmen, era um movimento que ela participava, abandonou, simplesmente deixou ela à mercê, ela quase que morre por conta do aborto. E quantas mulheres, quantas meninas, não só morre o filho, mas também morre a mãe nas clínicas de aborto, justamente por conta dessa coisa perversa, dessa coisa demoníaca, que é a cultura do assassinato de crianças, entendeu? Exatamente. E vejamos também, né, veio à minha cabeça também um argumento que é utilizado por eles, né, é de que o feto ele não sente dor, né? Ou seja, então poderia ser realizado qualquer outro tipo de método de aborto, seja o mais perverso possível, que o feto não sente dor, né? É engraçado que se você pegar essa mesma lógica das aborteiras, das feministas, e você aplicar para o mundo real, né, isso iria legitimizar você assassinar uma pessoa caso ela esteja dormindo, né? Não, mas fulano tá dormindo, fulano tá apagado, tá tomando remédio, então não tem problema eu matar ele. Ah, é só eu matar o cara, é só eu apagar ele primeiro. É um absurdo. É um absurdo. É uma coisa completamente desconexa com a realidade. E as pessoas, elas realmente elas não percebem que o movimento abortista está defendendo isso. Tem gente que realmente não consegue perceber esse tipo de coisa. É uma cegueira, é uma cegueira. Foi como eu me referi no início desta gravação, no início deste vídeo. É como se fosse um véu que cobre o olho dessas pessoas que defendem o aborto, né? E é porque é uma maneira inteligente, uma maneira perversa a qual esse movimento ele se alastra dentro da sociedade, né? Qual é a bandeira do aborto brasileiro? Qual é a bandeira desse novo movimento que aconteceu? O caso da menina de 11 anos. Qual foi a bandeira que estenderam? Uma bandeira do Brasil rosa, só que em vez das frases ordem e progresso, né? Retira a ordem, retira o progresso, coloca o quê? Criança não é mãe. Criança não é mãe. É fato. Criança não é mãe. Criança ela não tem uma capacidade intelectual para conseguir discernir os trabalhos de uma mãe. Ela ainda não tem essa maturidade suficiente para poder realizar a função da maternidade. É por isso que ela é uma criança, né? Porque ela ainda está em desenvolvimento para que ela possa se tornar uma mulher. E a partir do momento que ela se tornar uma mulher, assim ela poderá ser uma mãe. Criança não é mãe. Isso é biológico. Isso é uma frase óbvia. Isso é uma frase lógica. Ninguém discorda disso. O ponto é, essas pessoas se apossam de frases lógicas, se apossam de frases que já estão inseridas dentro da sociedade. Se você perguntar para cada pessoa na rua que criança não é mãe, eles vão concordar com você. Agora, pergunte, na verdade, o que eles estão querendo passar através dessa mensagem. Se você perguntar para uma pessoa se criança não é mãe na rua, ela vai te dizer, não, de fato, criança realmente não é mãe. Mas agora, qual é a mensagem que eles estão querendo passar através desse texto? Qual é a mensagem por trás deste discurso? A mensagem é: mulheres devem assassinar os seus filhos de maneiras brutais. Agora eu lhe convido, né? Vá, né? Abra seu portão e vá até a rua. Veja a pessoa mais próxima que estiver de você e pergunte a elas: com licença, boa noite, senhor. Você acredita que as mulheres elas devem assassinar as suas crianças ao seu bel prazer para contentar a vida desregrada que elas têm? Ou você vai levar um tapa na cara, ou o cara vai te chamar de maluco, ou o cara vai te sair correndo. Mas agora, se você vier e falar para ela, criança não é mãe, ele vai dizer, com certeza, criança não é mãe. Entendeu? O nome disso é perversão da linguagem. O nome disso são táticas maquiavélicas de manipulação. Agora eu te pergunto, se realmente o aborto é uma coisa tão boa, se é realmente um direito da mulher, por que eles não falam a verdade? Por que tem que fazer estratégia de manipulação? Por que tem que usar frases que abusam da linguagem para poder inserir doutrinas errôneas na cabeça das pessoas? Qual é a necessidade disso? Por que você não pode tratar com clareza como nós estamos tratando nesse vídeo? Mostre-me qual é a frase tendenciosa que nós falamos aqui? Onde nós estamos tendendo para um lado, para o outro, não? Onde nós estamos fazendo apologia política? Onde nós estamos defendendo qualquer tipo de coisa? Qual é a doutrina errônea que nós estamos pregando? O que nós estamos falando aqui que está diferente da lógica básica do ser humano? Mostre-me o ponto que não está baseado na racionalidade do que eu estou falando, que não está baseado nas nossas faculdades humanas sendo exercidas em perfeição, nas suas faculdades intelectuais.
Mostre-me, eu lhe convido. Os comentários estão uma aba aberta. Esses comentários não estão desativados, eles estão abertos para vocês realmente comentarem. Eu quero que vocês comentem. Onde que está, na parte desse vídeo, quero que você recorte o trecho, cite, numere, diga onde que nós estamos faltando com racionalidade, onde que nós estamos abusando de linguagem, onde que nós estamos tentando incutir ideais na cabeça de vocês, onde que nós estamos agindo de forma maquiavélica. Nós estamos sendo claros, nós estamos falando a verdade. E isso mostra a clareza de nossas obras, prova a bondade do espírito que está por trás da gente. Todo o fator oculto que está por trás do outro discurso a qual nós estamos combatendo mostra que o espírito que está por trás desse discurso não é o espírito da bondade, porque não é o espírito da clareza, não é o espírito da revelação, mas é o espírito das trevas. E isso, se você fizer o seu discernimento lógico, qualquer um consegue perceber essas coisas. O problema é que as pessoas que não percebem estão completamente alienadas nessas altas doutrinas. E nosso trabalho é justamente rasgar esse véu. É justamente abrir os olhos das pessoas e fazer com que elas possam discernir os espíritos. Pois elas possam saber se elas estão trabalhando, fazendo suas obras para combater o mal e defender a verdade, ou se elas estão trabalhando para o mal e trabalhando para que seja estabelecido um reinado da mentira na Terra. Bom, creio que com essas palavras nós podemos finalizar o vídeo, né? Senhor Tomás, você tem alguma consideração a mais que você acha que deve ser pontuada aqui? Sim, sobre essa questão do aborto, né, debates que muita gente entra, quando você entra dentro de um debate, né, mesmo que seja para defender a vida, quando você dá oportunidade de que essas pessoas elas falem publicamente, né, sobre o assassinato de crianças, você está dando legitimidade a um discurso homicida, entendeu? Então, a gente não pode, principalmente aqui no Brasil, em todo o mundo, na verdade, a gente não pode dar legitimidade a esse discurso, porque são discursos assassinos, discursos genocida. Né? Veja, eu volto a citar Planet Parenthood, que fala que mata 500 mil de crianças por ano, entendeu? Então, eles usam, como o senhor Almirante citou, eles usam da falsa linguagem, eles usam a linguagem de que, por exemplo, criança não é mãe, usam sempre o termo, isso é um termo psicológico que se usa, né, de que a criança, né, quando coloca criança, uma bandeira rosa, né, usam os símbolos, as cores, é justamente para fazer com que as pessoas elas fiquem mais afeitas, né, à sua pauta, ao seu desenvolvimento, sem muito menos perceber. Né? Inclusive, isso foi usado por muita gente em ideologias políticas de fazer isso. Inclusive, teve recentemente nessa guerra da Ucrânia e Rússia, fizeram uma propaganda de duas crianças se abraçando, uma pintada com a bandeira da Rússia e outra pintada com a bandeira da Ucrânia, né, justamente para comover a população, porque quando você usa as crianças, você está usando o sentido de pureza, entendeu? Então, as feministas, né, como eu disse lá no começo, elas usam desse termo perverso, né, elas pervertem a linguagem, já justamente porque elas, quando você vem com essa pauta homicida, essa pauta genocida, que é um verdadeiro, esse sim, é um verdadeiro genocídio, né? Quando você vem com essas pautas, você pode dar legitimidade, né? Então, para que oculte, né, essas intenções dela, né, que na verdade já são praticamente públicas, elas usam termos como a própria Margaret Sanger usava, que é controle de natalidade, elas usam o termo direitos reprodutivos da mulher, né, porque elas não podem simplesmente usar o termo queremos assassinar as crianças. E quando vocês deixam que pessoas como essas falem publicamente, vocês dão legitimidade a esse discurso. Então, não há o que discutir. A questão do aborto não há o que discutir. Tudo que a gente gravou até agora nesse podcast, vocês podem ver que a gente não usou nenhuma pauta moral, porque as feministas elas nos acusam de que a gente usa pautas morais, né, a igreja, né. Na verdade, a Santa Igreja Católica, né, e eu sou católico, a Santa Igreja Católica ela diz que a gente não deve matar, né, e que o aborto é um assassinato. Então a Igreja Católica proíbe, né, mas os argumentos todos que a gente citou são argumentos de âmbito sociológico, psicológico, histórico, os próprios dados das feministas, né, e das suas clínicas abortistas e pautas a respeito do direito. Né? No Brasil, se preserva o direito à vida e a gente tem que voltar para essa tradição que sempre houve no Brasil, que é o direito à vida, o direito para que as outras pessoas possam nascer,
Mesmo que essa pessoa ela tenha vindo uma concepção errônea, mesmo que essa mulher ela tenha tido uma vida perversa, mas a culpa, se essa mulher teve uma vida perversa, né, se ela concebeu um filho, a culpa é dela, porque quando a gente comete algum ato, né, em sociologia, em filosofia, a gente tem a filosofia da lógica, da consequência. Então, quando a gente comete um ato, se você tem um ato libidinoso, né, é óbvio que você vai ter que adquirir responsabilidade. Então, no momento que uma mulher e um homem se deitam na cama para ter seu relacionamento, eles estão assumindo a responsabilidade de que eles poderão ali ter um filho, entendeu? Então, no Brasil, é isso. Espera aí, deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa enquanto o senhor estava falando. Então, é isso, entendeu? A gente deve preservar a nossa tradição, a tradição da Santa Igreja Católica que a gente teve sempre aqui no Ocidente. E eu indico para os senhores que ajudem o projeto Salvamos Vidas, que eles têm várias casas de apoio aqui pelo Brasil, em que eles salvam não só a vida da criança e também a vida da mulher, entendeu? Porque o movimento feminista, na verdade, eles desejam o extermínio da população humana, o extermínio da mulher, né, e o extermínio das crianças. As próprias feministas, se você for ler o livro da Sulamita Firestone, da Kate Millett, da Beth Friedan, o esposo da Beth Friedan, ele mesmo falava, há 20 anos que eu me separei dessa mulher e há 20 anos que ela enche meu saco, entendeu? A Simone de Beauvoir, que era uma pedófila, né, que ela dizia que o fato de existir Nossa Senhora era um fato de opressão, porque justamente a mulher está se colocando submissa ao filho, né? Então, assim, o movimento feminista, né, onde vem essas pautas abortistas, ele sempre foi claro, né? Na verdade, ele queria a destruição da sociedade, a destruição da Santa Igreja Católica, a destruição da família, a destruição da mulher. É um movimento perverso, satânico, né? E que essas feministas trabalham justamente para Satanás. Simplificando, né? Tentar estabelecer uma nova ordem sobre o caos. Exatamente. Inclusive, eu indico para que os senhores leiam, né, eu já indiquei aqui, mas eu vou repetir, vou pedir para que o senhor coloque na descrição do vídeo. Eu indico que os senhores leiam o livro da Eugênia Rochella, que é Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, que inclusive ela bate sobre essa questão do movimento feminista, sobre essa questão do aborto, e o quanto todas essas instituições, né, elas trabalham para a destruição do Ocidente, porque destruindo a Santa Igreja Católica, a gente destrói o Ocidente. Porque quem fundou o Ocidente foi a Santa Igreja Católica. E as feministas, né, e esses outros movimentos sociais que a gente tem, todos os movimentos modernistas, eles trabalham para a destruição do Ocidente. Eles não trabalham para reconstruir e para preservar o Ocidente, mas para destruir as suas próprias raízes. Exatamente. Bom, pouco tempo atrás, né, enquanto nós estávamos fazendo nossas conclusões, eu apresentei para vocês dois caminhos. Bom, se você escolheu para seguir o caminho da perdição, então agradeço pela sua audiência. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Considere voltar mais vezes. Nós estaremos colocando aqui embaixo link com referências bibliográficas para que você possa entender mais sobre o assunto, já que você defende esse assunto, né? Já que você defende o aborto. Então, vamos disponibilizar aqui alguns títulos de livros para que vocês possam estudar sobre o movimento ao qual você defende, né? Estude por vocês. Não estou pedindo para que você acredite em nada no que eu estou falando, né? Se você não quer acreditar no que eu falo, então você busque por si mesmo conhecimento, busque a verdade. Só lhe peço isso. Eu peço que você coloque a verdade como prioridade e que abandone a mentira. Bom, então vá por si mesmo, busque a verdade por si só. Aqui embaixo está uma quantidade exorbitante de livros, de áudios, de artigos, de pesquisas, de matérias que nós iremos colocar aqui. Temos também o nosso canal no Telegram, onde nós colocaremos ainda várias matérias, várias formas de você estudar mais sobre esse assunto do aborto em específico. Nós iremos realmente fazer todo um estudo, nós estamos fazendo todo um estudo a esse respeito, nós iremos compartilhá-lo a público. Nosso Instagram também está aqui na descrição. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, onde existem mais materiais sobre o assunto para que você possa consumir, para você entender mais sobre o movimento que você defende. Ora, se você defende tanto o aborto, então estude o aborto, né? Estude mais que nós, né? Se você quer combater o que nós estamos dizendo, então estude mais que nós, leia mais que nós, estude o feminismo, estude o aborto, né? Mais do que a gente. E combata-nos. E boa sorte. Bom, já aqueles que escolheram a outra opção, o caminho da glória, eu lhes convido, meus amigos, eu lhes convido por marchar nessa batalha conosco.
Aqui embaixo, junto nas nossas redes sociais, nosso Telegram, existe o nosso contato. Temos o nosso e-mail. Comente que você veio para esse vídeo. Você que assistiu até aqui, né? Se você está assistindo até esse ponto, saiba que o senhor é um herói. O senhor é um herói. Porque você resolveu buscar a verdade até o fim. Você não desistiu no meio do caminho da busca pela verdade. Você não preferiu a mentira. Você escolheu ficar aqui junto conosco. Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E incorporemos, então, todo o espírito da santidade. O espírito da santidade que se consiste em combater as mentiras de nossas épocas e edificar a verdade sobre as ruínas dessas mentiras. Incorporemos esse espírito, né? Roguemos pela intercessão dos cruzados, que morreram em batalha, de todos os santos que morreram em batalha, pois a vida na terra é uma batalha contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado. E é por isso que nós vivemos. O sentido da nossa vida é justamente esse. Nós fomos criados por um amor infinito, um amor divino que nos deu a graça da vida, a qual essas pessoas diabólicas estão querendo retirá-las de outras pessoas. Meus irmãos, nós recebemos essa graça de vida. Nós não fomos assassinados no nosso nascimento. Nós não fomos assassinados em nenhum momento de nossas vidas. Estamos recebendo a graça de poder assistir esse vídeo e de estar unidos espiritualmente, pois nós fazemos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, vivemos pelo mesmo motivo que fez com que nós existirmos. Vivemos por esse amor divino. Fazer com que o fogo do Espírito Santo desça em nossas almas. Iremos restaurar, reviver todo aquele espírito cruzado, todo o espírito da santidade, daqueles que morreram lutando pela sua fé, tanto com armas, tanto espiritualmente, tanto intelectualmente, através das orações, através de escritos, através do combate apologético, e combatemos, meus amigos. É isso que eu lhe peço a vocês. Junte-se a nós, às nossas batalhas, entre para o nosso lado da trincheira e combata o mal junto de nós. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser usados como instrumentos do Espírito Santo para nós podermos morrer pelo mesmo motivo que nós existimos e pelo mesmo motivo que nós vivemos. Corresponder ao amor divino ao qual nos criou. Corresponder ao amor divino ao qual faz que nós estejamos agora conversando. Né? Lutemos por isso e para a maior glória de Deus. Então, a última finalização é que eu indico para que os senhores, como o senhor Almirante falou, leiam o livro das feministas que a gente indicou, né? Assistam os documentários como A Vida de Sarah, Blood Money, né? Leiam o livro do Francisco Raso, Contra o Aborto, né? Leiam o livro das feministas, das antifeministas que a gente citou aqui, e leiam também os dados que a gente vai colocar aqui na descrição abaixo. Inclusive, se tem alguma moça, alguma senhorita, alguma senhora que chegou a esse vídeo que está com problemas psicológicos, problemas espirituais ou problemas financeiros, e está grávida, né, está gerando um filho, né, tem esse privilégio de dar continuidade à prole, indico que se você estiver passando por algum problema, que vocês pesquisem no site Salvamos Vidas, eles vão lhe auxiliar, vão ajudar vocês espiritualmente, psicologicamente e financeiramente. Né? Então, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei, que o Imaculado Coração de Maria triunfe sobre o Brasil. Que triunfe sobre o Brasil e sobre todos. Bom, e se restou alguma dúvida sobre a minha proposta, vou aproveitar um pouco desse gancho que o senhor Tomás disse e colocamos em mente, meus amigos, que nós podemos ser heróis, nós podemos ser santos. Assim como vários santos dedicaram sua vida inteira para viver por Cristo e em Cristo, e assim morreram lutando por defender a fé, lutando por defender a verdade, combatendo o maligno, como Santo Inácio de Loyola, que largou a sua vida, toda a sua carreira militar que ele tinha, para poder se juntar à milícia celeste, para poder se juntar a todos esses guerreiros que lutaram por Cristo e fundou, sim, a sua ordem, a Companhia de Jesus. Sobre todos os grandes cavaleiros da igreja, nós podemos nos juntar a esse lado. Nós podemos também ser grandes heróis. Você em específico, uma pessoa só. Esse vídeo é um vídeo que está sendo colocado a público para muitas pessoas. Mas só basta para mim que você assista, que uma só pessoa que assistiu até aqui se junte a nós, pois basicamente 3 simples jovens que carregavam desse mesmo ardor que nós estamos querendo carregar, com os mesmos objetivos, com essa mesma finalidade de dar maior glória a Deus. 3 jovens que dividiam o mesmo quarto, né, o mesmo dormitório na Universidade de Paris, São Francisco Xavier, né?
Santo Inácio de Loyola e Beato Pedro Fábio. Eles mudaram a história da igreja, deram glórias a nosso Senhor Jesus Cristo, fizeram todas as nações da terra professarem o credo, espalharam por suas missões e fizeram todo esse mundo glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, o que impede de você se juntar a nós? O que impede nós de restaurarmos essa honra da igreja, essa honra de nosso Senhor Jesus Cristo, essa glória da verdade, que hoje em dia está tão ofuscada pela escuridão e as trevas dos tempos modernos? Se junte a nós. Podemos criar projetos como esses, salvamos vidas. Podemos fazer coisas superiores ainda. Podemos prestar assistência para essas pessoas que buscam fazer aborto. Podemos buscar assistência para as pessoas que foram estupradas. Podemos buscar assistência para as pessoas que passam necessidades nas ruas. Podemos trabalhar em conjunto. Podemos construir escolas para poder instruir as crianças na doutrina da verdade. Podemos espalhar a verdade por todos os cantos do mundo. Meu amigo, nós podemos de tudo em Cristo, pois Cristo é nosso tudo. E através dessa nossa fé, através da nossa confiança na providência divina, pois acredito que foi ela responsável por fazer você assistir esse vídeo até aqui, a providência, através dela, por a graça de Deus, nós poderemos fazer trabalhos para glorificar o nosso Senhor. Nós podemos trazer a luz da verdade, a luz de Deus, sobre as ruínas, sobre as trevas, sobre a escuridão da sociedade moderna. Junte-se a nós para a maior glória de Deus. Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.